Boa tarde, eu me chamo Kaliane Maciel e vou falar sobre qual o nível de frequência sonora na sala de aula. Será que existe um nível ideal ou específico para que a gente possa ter um bom rendimento na sala de aula, para que a gente possa ter uma boa aprendizagem e conseguir adquirir todo o conhecimento que é passado pelo professor? Então, vamos falar um pouco sobre isso e mostrar através de um experimento qual é esse nível. Se os níveis que foram tirados através desses dados são bons para a aprendizagem do aluno. Como eu já falei, o assunto que queremos trabalhar é a frequência sonora ideal para o estudo, pois a frequência de um som é o número de ciclos de uma onda sonora, por segundo. Portanto, utilizaremos o aplicativo instalado no celular, onde é um sensor capaz de medir o nível de frequência sonora no ambiente, que é a medida de Hertz. E assim verificaremos qual o nível ideal para o estudo. Mas será que tem algo que influencia esse estudo? Não é só o fato de o nível de frequência sonora que existe dentro da sala de aula, mas sim o lugar em que a forma em que essa sala foi produzida, porque ela vai influenciar muito de como esse som vai sair para os alunos, como esse som vai ser transmitido. Algumas pesquisas mostram que as salas de aula desconfortáveis provocam incômodo e alteração de humor e contribuem muito para o aumento de nível de estresse e cansaço. E alguns exemplos é que tem aulas que elas ficam muito monótonas. Por conta disso, também influencia um pouco a forma de que a aula é tratada e também essa parte de como o aluno ouve, de como ele está dentro da sala de aula e como que ele está absorvendo esse conteúdo. Mas para entender melhor essa questão, a gente vai ter que entender o que são essas ondas sonoras. Essas ondas sonoras são coletadas e transmitidas a informações do cérebro e são ouvidas. Mas além da frequência sonora, tem a intensidade sonora, que é a intensidade acústica, que é dada por decibéis. E essa frequência é dada por hertz. E o ouvido humano saudável, ele pode ouvir cerca de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, o ideal de som para o ouvido humano é de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Qual o objetivo dessa aula? Com o aplicativo de sensor instalado no celular, iremos captar a frequência sonora do ambiente para sabermos se o nível de frequência sonora que existe nessa sala de aula e qual nível ela se encaixa. Por que qual nível ela se encaixa? Porque nós vamos ver que existem 3 níveis de frequência sonora existentes: a infrassom, a ultrassom e o som audível. Então, como a gente vai ver isso, a gente fez um experimento. Primeiramente, esse experimento não foi feito em uma sala de aula ideal, então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Mas o que é o infrassom? O infrassom são aquelas ondas sonoras graves, que está abaixo de 20 mil Hz. Isso quer dizer que a onda é extremamente ampla. E o ouvido humano não consegue captar. Então, essa são terremoto, avalanche, esses tipos de infração são esses tipos de onda mais graves que o ouvido humano não consegue captar. A ultrassom, ao contrário da infrassom, ela é extremamente aguda, ela é acima de 20 mil Hz. Ela é utilizada para fazer exames médicos, de imagem. E apesar de o ouvido humano não detectar, a gente consegue perceber esses som através de animais como o cachorro e o morcego. Agora, o som audível, que é o que o ouvido humano
pode identificar, ele tá no meio disso. Ele não é menor que 20 Hz e não é maior que 20.000 Hz. Ele tá no nível ideal. Ele tá no meio disso. Então é sobre isso que nós vamos ver. Dentro desse som audível, dentro desse 20 Hz a 20.000 Hz, será que nesse meio tem um som ideal para o aluno ouvir? Será que nesse meio tem uma forma que da forma da frequência que o aluno ouve e lhe ajude na sala de aula, lhe ajude nos assuntos? É isso que nós vamos ver. E com isso a gente vamos trabalhar esse experimento. O experimento já foi feito, então aqui é só os dados dele. Vamos mostrar algumas fotos de como ele foi feito, por conta de ser uma aula assim. Então a gente não vai fazer o experimento ser em um aplicativo no celular. Então ele foi feito e vou mostrar detalhadamente como ele foi feito e falar passo a passo de como ele foi elaborado. Então, como eu já expliquei, dentro de uma sala de aula, cada aluno irá abrir o aplicativo instalado no celular, pelo menos essa é a ideia do aplicativo, e vai abrir o ícone de frequência sonora, frequência do som, apertar em gravar, e o sensor irá ficar gravando. Durante esse tempo que o sensor irá gravando, a gente vai fazer, durante 3 minutos, 2 realidades. Pois a gente percebe que em muitos casos tem aulas em que o professor fala e é quase impossível do aluno ouvir por conta de barulhos e conversas paralelas, entre outras coisas. Mas existem aulas em que realmente todos os alunos prestam atenção, em que dá para perceber o que o professor está falando e dá para compreender o que ele está explicando. Então vai ser esses dois momentos. Uma sala de aula que o professor consegue controlar a turma, uma sala de aula que as conversas paralelas estão lá existentes. E com isso, vamos ver o melhor resultado, melhor rendimento. Nisso nós já podemos perceber que de cara, pelo menos era para ser a aula que todo mundo está prestando atenção, que todo mundo está ouvindo o que o professor está trabalhando. Então, vamos para o experimento. Aqui no experimento, na primeira parte, que está um pouco difícil de ver, mas dá uma ampliada aqui. Nessa primeira parte, eu fiz nessa primeira sala de aula, em que os alunos estavam tendo uma conversa paralela. Eu vou pôr aqui. E a gente percebe que o índice de frequência sonora são bem maiores do que essa daqui. Vamos ver os resultados. Ó. No experimento 1, do 1 ao 5, são nessa sala em que os alunos não estão prestando tanta atenção. Então a gente vê que o nível de hertz, eles são muito altos. Eles são acima de 12.000 Hz. Está dentro da faixa que o ouvido humano pode ouvir, mas só que é uma faixa muito alta para que o aluno possa ter essa compreensão. Então, a média delas são essas. Cada experimento desse ele tem um mínimo de Hz, a média do Hz e o máximo do Hz. Então, a gente vamos focar bastante no mínimo e no máximo. Vamos focar nesses dois passos. Que a média, como já diz, é a média. Então, é os dois, o mínimo e o máximo. Vamos tirar uma média disso. Então, vamos focar mais no mínimo e no máximo Hz. Aqui o gráfico. Agora, como vamos entender esse gráfico? Aí, ó, nós vemos o mínimo, que é representado pela linha azul, a média, que é representada pela linha laranja, e o máximo. Então, como eu falei, a média é a média dos dois. Nesse momento aí, os alunos realmente estão prestando atenção.
na aula. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a média, ela tá 160. Então, é a média de quanto o aluno está prestando atenção durante toda essa aula. Então, vamos atentar para o mínimo. O mínimo e o máximo. O mínimo é quando os alunos estão nesse momento da aula, que o aluno está prestando atenção em tudo. Mas vamos atentar para o máximo. Olha o grau de máximo que deu. Então, nesse momento, quando o aluno não está prestando atenção, a gente pode e enquanto é prejudicial esses gigahertz para a absorção do conhecimento do aluno. Ele mostra também a aprendizagem dele, né? Que pelo fato dele não prestar tanta atenção, ele não vai adquirir um conhecimento que é de fato para ele conseguir. E vamos relembrar de novo que eu não fiz dentro de uma sala de aula. Então esses gráficos, esses resultados, eles não podem ser considerados cravados exatos, porque eu não fiz dentro de uma sala de aula e eu não fui precisamente no que era para ser dentro de uma sala de aula e com os alunos e tudo mais. Mas eu simulei isso e foi isso aqui. Então a gente pode perceber que o gráfico de máximo ele está elevadíssimo aí nesse quesito. Então teve sim um bom rendimento, teve sim gente que prestou atenção, mas como se uma sala de aula as pessoas ficam falando e o nível de gigahertz ele está altíssimo, mesmo quem quer prestar atenção, ela tem um pouco de dificuldade de adquirir esse conhecimento. Então, por isso que é bom a gente manter, falar quando necessário, e manter essa sala sempre em uma boa frequência para que a gente possa adquirir esse conhecimento, para que a gente possa entender o que é repassado e que a gente possa ter esse som, ouvir esse som audível, que a gente possa não prejudicar nossas ondas sonoras e nem prejudicar nosso conhecimento, nossa aprendizagem. Então a gente pode prestar atenção que o quanto é importante a gente manter o silêncio dentro da sala de aula, né? O quanto isso influencia também na nossa aprendizagem. O quanto é bom a gente perceber que a gente só deve falar quando necessário, quando realmente, porque se a gente pode estar prejudicando, além da nossa audição, prejudicar o conhecimento das outras pessoas que estão interessadas em conhecer mais e em estar lá para estudar. E cada experimento ele foi feito de uma maneira que do 1 ao 5 foi numa sala de aula, ou melhor, foi de um método em que havia essa comunicação entre o professor e o aluno e ele poderia entender, mesmo que sempre existam essas conversinhas, mas não era além do tom do professor, não era além do que ele estava falando. Então a gente pode perceber que a média de que o aluno estava prestando atenção do 1 ao 5 são bem maiores do que do 6 ao 10. Por quê? Porque apesar de ele estar falando e existir, se é uma sala, vamos dizer, ideal para ter esse conhecimento, ele conseguiu manter os alunos focados em aprender o que estava passando. Então a gente pode ver aqui, nessa parte dos experimentos, 1, 2, que teve isso. Agora do 5 ao 10, não. Teve menos pessoas prestando atenção do que prestando atenção e falando mais do que ouvindo o que o professor estava passando. Então essa análise do gráfico foi basicamente isso, para a gente ter uma noção de qual nível de hertz existe dentro dessa sala de aula, qual nível de hertz
esses alunos estavam ouvindo e qual a média de hertz, qual a média de porcentagem de pessoas estavam realmente prestando atenção dessa sala de aula. Aí aqui tá a coluna dos gráficos, resultado dos gráficos. Coluna do máximo, a média, mediana, a moda, máximo, mínimo. Isso aí é mais para mostrar os resultados. Então a média da coluna do máximo foi 18.846. A média do mínimo foi 6,71. Então a gente pode prestar atenção que a média do máximo ela foi elevadíssima. Por quê? Porque muitas pessoas, pegando de modo geral, não estavam prestando atenção na sala de aula nesse momento. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. E aqui foi exatamente isso que a gente quis passar, algumas referências. E foi isso, de forma geral. A gente pode ouvir de 20 a 20 mil Hz, mas existem alguns estudos que mostram que é quase impossível a pessoa ouvir acima de 16 mil Hz. Porque vai depender muito também da idade, vai depender muito das condições auditivas e tudo mais. Então, com isso a gente fez esse experimento, a gente passou essa parte de tudo. Então, o que a gente tira disso? De que o ideal mesmo é que as pessoas prestem atenção e que, além de prestar atenção, que a sala seja feita ideal para boa distribuição desse som. Então, a gente tem que não pode passar desses níveis ideais para ter um bom estudo. E sempre que for falar de uma forma que não venha incomodar e atrapalhar o bom, principalmente na sala de aula. Não venha atrapalhar a aprendizagem do aluno. Então foi isso. Muito obrigado e espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu quis falar.